meu nome é Julia e nesse vídeo eu quero fazer um experimento. Eu vou ler livros de Dark Academia pra ver se vale a pena o hype, né, aquela coisa ou não. Eu amo as coisas envolvidas em Dark Academia separadamente. Então, tipo assim, um negócio meio gótico, essa coisa nerd de, tipo assim, ser um ambiente de faculdade, de universidade, de escola, sabe? Gosto também dessa coisa que é sempre muito dark, obviamente, Dark Academia, né? Mas, tipo, é meio dark, meio suspense, mistério, muito drama, uns negócios meio problemáticos, porque quem não gosta de ler sobre coisa problemática, amo essas coisas separadamente. Mas aí, eu não sei se juntar tudo isso num balaio, eu ainda vou gostar dos livros. Já tem alguns livros que eu li de Dark Academia que, assim, pra mim é 880, entendeu? Ou eu amo, ou eu acho uma bela de uma porcaria e às vezes nem termino. Então, tipo assim, alguns livros que eu já li que tem um pouco dessa vibe é Vilões, da V. Schwab. E um outro livro que eu gostei muito que tem essa pegada é o Através do Espelho, ou Dentro do Espelho, da Tana French. Mas aí tem alguns outros livros de Dark Academia que eu já tentei ler que foi assim, ó, nossa, um desastre global. Por exemplo, tem o Bunnies, da Mona Awad, que eu li por causa do TikTok, e assim, cometi erros lendo esse livro por causa do TikTok, porque eu achei ele assim, terrível. Eu separei alguns livros aqui pra ler, e eu vou ser bem sincera que eu não sei quase nada sobre eles, porque quando eu vou escolher um livro pra ler, eu não gosto de saber nada, sabe? Porque eu não quero spoiler. Sabe quando, tipo assim, te falam a premissa de um livro e tem um plot twist já no primeiro capítulo? Eu não quero saber nem esse plot twist do primeiro capítulo. Não me fala nada, me fala só que o livro é bom e o que tem nele pra ser bom, sem me contar sobre a história, sabe? Eu sei que isso pode ser um pouco vago, e tem gente que não gosta de ler livro assim. Eu gosto. Me contem aqui daí se vocês gostam de ler livro, pelo menos tendo uma noção de sobre o que é o tema, né? Eu quero entrar cega no livro e, tipo, sabe aquela imersão, assim? É isso que eu quero. Comecei meu primeiro livro de Dark Academia, ele se chama Babel, da R.F. Kuang. E esse livro ele tem uma premissa muito interessante, porque a gente vai acompanhar um rapaz, o nome dele é Robin. Ele nasceu na China, mas daí a família dele tem uma doença, a mãe dele acaba morrendo, e um cara meio que adota ele, um professor e tal. E esse cara adota ele, carrega ele lá pra Londres e começa a ensinar idiomas pra ele, porque a ideia que esse cara tem, ele é um professor, né? Então ele quer que o Robin vá pra Universidade de Oxford, treine idiomas pra conseguir trabalhar como tradutor, mas na verdade a ideia de um tradutor aqui nesse contexto do livro é que ele vai usar a magia, porque a magia desse livro funciona com traduções. Eu já li assim uns 15, 20% do livro, então eu tô tentando entender ainda mais ou menos como é que ela funciona. Basicamente a ideia é que quando tu traduz uma palavra de um idioma para o outro, não existe assim uma palavra que significa exatamente a mesma coisa. Então, quando tu tem essa perda de informações entre uma coisa e outra, é ali que acontece a magia. Sabe, por exemplo, a palavra saudade, que é uma palavra brasileira não, portuguesa, e que não existe um equivalente perfeito em outros idiomas? Se tu falar, tipo, eu sinto a sua falta, não é a mesma coisa que saudade. Então, é nessa diferença ali que acontece a magia. E o interessante é que não é só isso que acontece no livro. Tem também umas conspiração, tem umas críticas políticas e sociais muito interessantes que estão acontecendo, e eu tô amando as conversas que eles estão tendo sobre tradução e sobre essa diferença entre idiomas. Eu tô achando isso assim, muito divertido de ler. Inclusive, essa autora fez um negócio nesse livro que eu amo e odeio ao mesmo tempo, porque ela deu um leve spoiler do final. Então ali, tipo, uns 15% do livro tem o Robin faz amizade com algumas pessoas, e ela fala assim, tava tão bom nessa época, foi tão triste quando tudo começou a dar errado e uma pessoa começou a odiar a outra, e eu fico tipo assim, spoiler! Mas agora eu já tô mais empolgada ainda pra ler e descobrir como que isso tudo vai acontecer, porque eles parecem realmente ser tão amigos agora, que dá até uma tristezinha pensar que eles não vão ser amigos depois. Eu tô ainda um pouco embasbacada com esse livro, com o final dele, com tudo que a autora conseguiu trazer pra dentro dessa história, porque esse livro vai misturar magia, política, colonialismo, racismo, temas extremamente complexos e tudo de uma forma muito interessante. As discussões desse livro foram as minhas partes favoritas dele, porque eu vou dar um exemplo de como que a autora traz esse tipo de coisa. Então, o colonialismo é um dos pontos mais discutidos aqui, porque o livro vai se passar na Inglaterra, na época que a Inglaterra estava, né, dominando o mundo, basicamente. E tem algumas conversas sobre trocas possíveis entre Inglaterra e China, uma possibilidade de guerra, enfim. E muitas pessoas na Inglaterra estão nem aí pro que vai acontecer com os chineses, que são o lado um pouco mais fraco nesse tipo de guerra, se caso aconteça
acontecesse. E o protagonista, ele vai falar que ele é chinês, tá? E ele também não se importava tanto assim com as coisas que aconteceriam com a população da China, caso uma guerra acontecesse, porque não são pessoas que estão presentes na vida dele, é outro lugar, é outro mundo, ele não conhece a cultura, ele não conhece as pessoas, ele também não tá nem aí. Então, se ele, que é chinês, tá meio longe dessa discussão em relação à própria terra natal dele, quem dirá as pessoas da Inglaterra que não conhecem nada sobre aquele lugar, que não estão nem aí, sabe? Então, são discussões sobre isso, sobre colonialismo, sobre questões éticas, em que, tipo assim, tu sabe que o certo seria não matar um monte de gente, né? Meio óbvio isso, mas conseguir convencer a população inteira de um país e os líderes desse país a enxergar a parte ética por trás disso, em vez da parte lucrativa, aí é que o bicho pega. A forma como essa autora descreve a xenofobia também eu achei muito relevante, porque ela foca a xenofobia, todo o motivo por trás disso, como sendo a ignorância. Porque é mais ou menos como as pessoas veem o Brasil, né? As pessoas veem o Brasil como um país que é pobre, que é basicamente futebol e carnaval, que não tem internet, não tem escola, a gente anda por aí tudo montado em onça pintada, né? Tipo, os estrangeiros veem a gente desse jeito. E é basicamente ignorância, porque o Brasil não tem nada a ver com isso. E a forma como a Inglaterra vê os chineses dentro desse livro é mais ou menos assim, porque eles não conhecem a cultura de lá, não conhecem como são as pessoas, a realidade desse país, então eles veem todo mundo como sendo burro, pobre, ignorante, com umas mitologias nada a ver, e eles, consequentemente, vão ter preconceito em relação a essas pessoas, porque eles não conhecem de verdade o que tá por trás de tudo isso. E são várias discussões, assim, no livro que eu achei muito legais, e o mais legal de tudo é que a autora coloca argumentações opostas. Então, por exemplo, uma das outras questões nesse livro é que a Inglaterra investe muito na pesquisa para essa magia que eles têm, né, que é baseada ali em barras de prata e tradução. E tem essa conversa a respeito do compartilhamento do conhecimento, se a Inglaterra tem que monopolizar esse conhecimento e não passar para mais ninguém, ou se é responsabilidade passar para outras pessoas para que todo mundo tenha acesso a isso. E tem personagens argumentando de um lado e argumentando do outro, então é um debate, sabe? E isso que eu achei muito legal nesse livro, que a autora conseguiu colocar personagens com visões diferentes e argumentações válidas, não é só tipo assim, eu acho que não é muito legal, eu acho que é legal. Tu consegue argumentar dos dois lados, e eu e o meu espírito de advogada do diabo amei demais isso, e tudo isso no meio de discussões políticas e socioeconômicas e magia pautada em tradução. Cara, esse livro foi assim, ó, muito legal de ler. Eu me colocava no lugar dos personagens pensando o que eu faria naquela situação, porque são muitos dilemas e controvérsias e não tem uma resposta certa, e eu gostei muito disso nesse livro, inclusive o final dele também não tem uma resposta certa, e é um final um pouco contraditório, eu acredito, mas eu gostei muito dele justamente por ele trazer isso. Ele trouxe muita parte dark do Dark Academia e é exatamente isso que eu gostei, e agora eu tô curiosa pra ler mais livros assim. O único detalhezinho que eu acho que podia ter sido um pouquinho melhor na história é que eu achei ela um pouco lenta, a história vai engatinhando devagar, até porque a autora tem que trazer essas discussões e as argumentações pra cada um dos lados desses debates que ela traz aqui no livro, mas eu acho que dava pra ter acelerado um pouquinho pra ficar um pouco mais, um ritmo um pouco mais interessante de acompanhar. O segundo livro de Dark Academia que eu comecei a ler se chama Como se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill. E o prólogo desse livro já explica basicamente o que é essa história. A gente acompanha um cara que tá preso, ele passou acho que 10 anos preso por assassinato, mas agora ele tá sendo solto. E nesse prólogo é basicamente o advogado dele, fofoqueiro da Silva, querendo perguntar pra ele, tipo assim, mas foi tu que matou mesmo aquela pessoa ou não foi? Tipo, conta aqui, eu não vou falar pra ninguém. E daí o nosso protagonista, o Oliver, ele vai contar toda a história do que aconteceu. E pra isso ele volta lá atrás, na época em que ele tava na faculdade, ele fazia faculdade de artes cênicas, especificamente para as peças de Shakespeare. E daí a gente acompanha ele e o grupo de amigos dele, que são um total de 7 pessoas. E aí eu já tô um pouquinho embaralhada nessa história, porque eu não sei se os personagens desse livro são muito mal construídos ou se é porque é muita gente e eu ainda não consegui me identificar com cada um deles, porque eles não têm uma personalidade, uma coisa a respeito deles. A autora até fala que, tipo assim, fulano de tal sempre fazia papéis do vilão, cicrano sempre fazia do mocinho, mas pra mim isso não é exatamente um traço de personalidade. Eu li só 25% do livro até agora, então eu não sei se isso vai dar uma melhorada conforme o livro for andando, se é só, assim, por eu ainda não tá tão próximo
próxima dos personagens ou se realmente eles não têm muita personalidade mesmo. Até a parte que eu tô agora, eu ainda não sei nada desse mistério. Eu não sei quem que morreu, eu não sei se é uma pessoa do grupo de amigos ali do Oliver, se é uma pessoa de fora que o grupo de amigos ajudou a matar, se alguém matou e incriminou o Oliver, se ele matou essa pessoa. Eu não sei de nada. E eu tô curiosa pra saber o que tá acontecendo nesse negócio aqui. Cara, o meu coração de fanfiqueira amou muito esse livro, porque ele foi muito divertido. Ele tem uma tensão, tem uma ansiedade que é construída ao longo do livro inteiro, que não dá... Sabe aquele livro que não dá pra largar? Que te dá nervoso, tu tem que saber o que tá acontecendo ali. E como o suspense do livro, né, a parte dark desse Dark Academia, é um mistério de assassinato, os motivos da ansiedade que esse livro dá, eles são muito altos, né? De tipo assim... talvez descubram que eu matei alguém, opa! Mas infelizmente, eu li esse livro logo depois de ter lido Babel e não deu pra não comparar, porque assim, tem uma coisa parecida que acontece em Babel e na minha opinião foi melhor naquele livro lá, porque a forma como a ansiedade foi construída e as consequências das ações dos personagens no livro Babel ficaram mais realistas, ficaram mais interessantes. Enquanto que em Como Se Fôssemos Vilões, tem uma parte em que os personagens meio que eles só aceitam o que eles vão ter que fazer, sem muito conflito, sem muito nervosismo. E em Babel teve muito mais disso, muito mais drama. E assim, não é só por ter mais drama que eu gostei, mas é que eu acho que em Babel isso ficou mais realista, porque estamos falando de questões muito complexas, né? De tipo assassinato. Então eu acho que esses dramas mais tensos foram mais válidos em Babel do que em Como Se Fôssemos Vilões, por isso que eu gostei um pouquinho mais dessa parte em Babel. Esse é o primeiro livro dessa autora, então eu acho que talvez no futuro ela consiga escrever umas histórias um pouco mais amarradinhas, uns personagens um pouco melhores, porque que nem eu falei lá no começo, que eu não conseguia distinguir exatamente entre os personagens. No final do livro eu consegui, eu sabia exatamente quem era quem dos personagens, mas eu vou ser sincera que eles não têm assim, nossa, uma personalidade, umas características individuais e não sei o quê. Eles são meio que... tanto faz, sabe? É um grupo de amigos em que uns 3, 4 deles têm um desenvolvimento bom e o resto é... o resto. Mas em questões de Dark Academia, esse livro foi assim, ó, chuchuzinho, a vibe tá perfeita aqui, a tensão, o nervosismo tá maravilhoso, mas em questão de construção de história, em construção de personagens, eu particularmente preferi Babel. Eu comecei a ler um livro que eu tô gostando muito e eu tô empolgada pra falar sobre ele. Ele se chama Uma Educação Mortal, da Naomi Novik, se não me engano. Sabe aquele livro que acontece uma coisa em toda a santa página, que o ritmo do livro é assim, ah! Esse livro é assim, tá muito legal. Esse é um livro mais puxado pro lado da fantasia, onde a protagonista, que o nome dela é El, ela vai pra uma escola de magia. Só que nessa escola, não é assim uma escola tipo Hogwarts, Harry Potter, é uma escola perigosa, bem perigosa. O tempo todo tem alunos sendo assassinados por monstros que vivem na escola, que atacam os alunos por ali. E daí tu se pergunta, bom, pra que então que esses alunos vão pra essa escola se é tão perigoso? Porque por mais que a escola seja perigosa, ela é mais segura do que eles ficarem fora da escola. Porque esses alunos, quando eles usam magia, eles, vamos dizer assim, emitem um cheiro, sei lá, que esses monstros vão chegar perto deles e daí os monstros atacam e matam eles. Então dentro da escola, pelo menos, eles têm alguma certa segurança. E a parte que eu tô mais gostando nesse livro é justamente essa construção de mundo. Porque tem muito disso aqui. Várias cenas em que a autora vai descrevendo como que é a sociedade, como que funciona a magia, que é muito interessante. E a nossa protagonista, ela tem um estilo de magia diferente, vamos dizer, porque cada pessoa tem uma especialidade e a dela é magia destrutiva. Então, assim, ela é muito boa em criar explosões, em destruir as coisas, botar fogo em tudo. É tipo isso, que ela fica tipo assim... Ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer me ajudar aqui, porque as pessoas têm medo de mim, né? Porque eu sou meio assim... Então, o objetivo dela nessa escola é, além de sobreviver, né? E além de passar de ano, conseguir fazer com que as pessoas confiem nela, porque quando os alunos se formam, eles têm que se juntar a um grupo, assim, pra conseguir viver em sociedade e se proteger um ao outro, porque viver sozinha é muito perigoso. Então é meio que isso que ela tá querendo nesse livro, enquanto ela vai matando um monte de monstros, enquanto ela tenta se destacar e estudar ao mesmo tempo. E eu também tô gostando desse livro porque ele tem um estilo diferente dos outros que eu tava lendo, porque os outros tinham mais essa pegada de, oh não, aconteceu um assassinato, estou fugindo da polícia, e esse assim, não, eu tô vivendo aqui nessa escola e tem monstros tentando me atacar. E a parte dark é mais puxada pra esse lado, então é assim, um pouco diferente, mais inovador. E eu tô super ansiosa pra terminar de ler ele e eu volto aqui quando eu terminar pra falar o que eu achei. Me decepcionei um pouco com esse livro. Não que ele seja ruim, eu até gostei dele, só que
Eu gostei muito mais da construção de mundo, de como funciona a magia, a sociedade, essas coisas todas ali, do que da história em si. No quesito Dark Academia, eu acho que esse livro se enquadra perfeitamente nessa categoria, porque é uma escola, né? Então eles estão estudando ali. E também na parte dark, porque tem monstros tentando matar os alunos o tempo todo em cada canto. Então, assim, né? A questão dark nesse livro eu achei a mais forte de todos esses outros que eu li. O que é engraçado, na verdade, porque essa história, ela não é tão pesada assim. Apesar de ter gente morrendo o tempo todo. Mas a escrita dessa autora, ela tem um tom... Não diria que engraçado, mas a história é divertida de acompanhar. Principalmente por conta desses detalhezinhos que ela vai jogando a respeito do mundo. Por exemplo, tem uma coisa nesse mundo que, como existem esses monstros tentando assassinar os alunos o tempo inteiro, eles... Não é indicado que eles andem por aí sozinhos, porque se aparecer um monstro ali, eles vão estar sozinhos pra se defender. Isso significa que as pessoas não conseguem nem, tipo... toma banho sozinhas. Então a Elle toma banho, tipo assim, sei lá, uma vez por semana mais ou menos. Porque é quando ela consegue combinar com uma outra moça lá, delas irem juntas no banheiro e uma ficar cuidando da outra enquanto toma banho. Então, são os detalhes, assim, de construção de mundo que eu achei muito interessantes e que, bem sinceramente, eu gostava mais de ler sobre essas coisas do universo dessa história do que da narrativa em si. A sequência de eventos que vão acontecer nesse livro são muito genéricas. É assim, qualquer livro de fantasia que tu pegar vai ter mais ou menos essa sequência, então eu achei ele um pouquinho fraco nesse sentido. O que foi decepcionante pra mim, porque realmente eu achei o mundo construído muito interessante. Tipo, sério, assim, eu leria uma enciclopédia dessa mulher falando sobre esse universo, sobre como funcionam as sociedades. Outro detalhe desse mundo é que eles estão nessa escola pra aprender, né, essa magia e tal, e vários dos alunos aprendem idiomas diferentes porque existem livros que ensinam magias diferentes em idiomas diferentes. Só que, se eu, por exemplo, comecei agora a aprender francês, vai começar a aparecer livros em francês pra mim. Talvez eu nem saiba ainda ler os negócios ali, porque eu aprendi só a falar oi, tchau em francês, sabe? Mas esse livro agora apareceu pra mim e eu tenho que aprender o livro inteirinho antes de ir pra um próximo livro. Ou seja, as coisas são muito difíceis, sabe? Tu tem que aprender os idiomas que tu quer inteirinhos, porque senão não vai conseguir seguir em frente nos teus estudos. Todo livro que aparecer pra ti, tu tem que aprender o livro inteiro pra conseguir meio que, tipo, devolver ele pra biblioteca e pegar outro. Essas coisinhas eu achei muito divertidas, muito interessantes nesse mundo. Muito criativas, diferentes de coisas que eu já tinha visto. Só que daí, a história em si é meio repetitiva. É muito que eu já vi em outras histórias. Isso me deixou um pouco, assim, com pena, sabe? Com decepção de ter uma história que tinha tanto potencial que foi desperdiçado. Tanto que no final do livro, literalmente na última frase, tem um plot twist. Tem uma coisa assim que é tipo, eita caramba, e agora? Mas nem esse plot twist me deu vontade de continuar lendo essa série, porque eu fico meio assim, sei lá, tipo, fiquei curiosa pra saber o que iria acontecer, mas não o suficiente pra ler mais um livro que não vai muito pra lugar nenhum. Eu, de verdade, leria uma enciclopédia desse mundo, porque eu achei muito interessante, mas continuar a história, não. Comecei a ler Uma História Secreta, da Donna Tartt, e eu vou ser sincera que esse livro tá sendo, assim, bem lento até agora. No momento que eu li uns 30% do livro, acabou de acontecer uma coisa, uma revelação, assim. Então, a história deu uma aceleradinha, mas até chegar ali, ela foi bem, assim, se arrastando. O livro, ele tem aquele estilo que ele já começa com o personagem falando que encontraram o corpo de um dos colegas de faculdade dele e que ele e os outros amigos de faculdade são responsáveis por essa morte. E daí ele volta no tempo, né, pra recontar tudo que aconteceu, como que ele chegou nessa faculdade, como que ele entrou nesse curso que eles estudam grego antigo, enfim, como ele foi se aproximando dessas pessoas, até o que vai acontecendo, né, imagino eu, pra assassinarem esse cara ali, ou se foi um acidente, enfim, o que aconteceu. E como esse livro tem esse negócio desse mistério que aconteceu, e tu tá tentando descobrir, né, o que aconteceu ali, e inclusive esses amigos do Richard, que é o cara principal, eles são também bem misteriosos e eles não contam exatamente muitas coisas, tem muitos segredos acontecendo ali, parece que tem alguma coisa meio estranha, algo acontecendo, então tem todo um ar de mistério nesse livro e eu acho que tem alguma coisa relacionada com culto, eu não tenho muita certeza, mas ele parece que tem essa vibe meio de algo a mais tá acontecendo e tu não sabe exatamente sobre tudo. E isso me dá vontade de continuar lendo, apesar dele ser um livro que eu tô sentindo que ele é
meio devagar, assim. Ele é uma leitura... Não vou dizer que ele é uma leitura arrastada, porque todos os capítulos, sempre que tu tá lendo, acontece alguma coisa. Mas muitas vezes são cenas que acontecem que... Eu não sei se lá pra frente vão ser importantes, mas até agora elas são cenas que não agregam tanto assim, sabe? São mais, assim, de desenvolvimento de personagens, mas que não tem tanta substância, que é o que eu queria que tivesse mais coisa acontecendo. Eu tô um pouco irritada com esse livro, pra ser bem sincera com vocês. Eu já tinha dito antes, né, que eu tava achando a história um pouco lenta demais, meio arrastada, assim. E terminando de ler o livro, realmente, esse livro é muito lento. Dava pra tirar umas 100, 150 páginas desse livro e a história iria continuar a mesma coisa. Tu ia entender tudo exatamente o que acontece. Porque ela é muito, muito lenta. E o problema é que a história em si é boa. O final é bom, é coerente com o restante da história, sabe? É um pouco frustrante? É um pouco frustrante, mas ele é aquele tipo de final realista que faz sentido, que os personagens... Tá, ok. E outra coisa que eu gostei bastante nesse livro é que ele é um livro meio estilo mistério, né? Então, tu sabe lá desde a primeira página que uma pessoa morreu, um dos amigos ali do Richard, e eles que mataram esse amigo, mas tu não sabe por quê, tu não sabe como. Então, ao longo do livro, tu vai tendo pequenas pistas do que aconteceu e que quando tu chega no final, na grande revelação, tu consegue olhar pra trás e pensar, ah, mas então é por isso que aconteceu tal e tal e tal coisa. E eu amo livro de mistério que faz isso, porque, ai, é muito chato, sabe? Quando tu lê um livro de mistério, tu não tem a menor condição de adivinhar ou de interpretar o que tá acontecendo, e daí chega no final e é alguém sentando e fazendo um monólogo, de tipo assim, tá, deixa agora eu te explicar tudo o que aconteceu, porque tu não tinha como saber, porque não tinha pista nenhuma ao longo da história. Não gosto de livro assim, e nesse livro aqui tem muitas, muitas, muitas pistas. Eu tenho certeza que se eu relesse esse livro, eu ia pegar muito mais detalhezinhos desse. Vou reler esse livro? Não, porque realmente, assim, nossa senhora, deu muita preguiça de ler ele, porque ele é muito lento mesmo. Mas tenho que admitir que a construção da história é muito boa, sim. E, sinceramente, esse é o principal livro que eu escuto as pessoas comentando quando elas falam de Dark Academia, porque acho que foi ele, assim, meio que começou esse gênero, ou talvez não tenha sido o primeiro livro, mas foi o que deu esse pulo. E ele tem muito essa vibe de Dark Academia, esses personagens extremamente nerds e que eles até se acham um pouco superiores a todas as outras pessoas, porque, ai, eu estudo grego antigo, né, meu bem, ai, eu sou muito bom aqui, filosofia, não sei o quê. Eles se acham bastante. E são personagens desagradáveis, né? Mas eu adoro personagem, assim, babaquinha nos meus livros. Esse tipo de personagem, nessa história, funcionou muito bem, porque eles assassinam uma pessoa, né? Então, eles se sentirem superiores é o tipo de coisa que dá uma justificada nas ações deles, sabe? Eles pensam, tipo assim, não, mas matei, mas assim... eu tenho motivos pra ter feito isso, sabe? Eles vão pegando, assim, explicações na filosofia do grego antigo, pra explicar o porquê que eles estão certos e a ética e não sei o quê. E tu sabe que tá errado. Tu tem plena consciência de que, assim, essa galera, ela tá um pouco fora da realidade. Mas é legal tu ver eles tentando pegar essas coisas e distorcer a realidade pra se encaixar numa narrativa que faça com que eles não sejam os vilões. Isso foi muito interessante e é muito isso que eu gosto em livros de Dark Academia, ou assim, esses suspenses que mexe muito, assim, com os personagens. Eu adoro esse tipo de história. Mas bom, pra fechar esse vídeo, tendo lido 4 livros de Dark Academia um atrás do outro, posso dizer com plena certeza que tem uma coisa que eu odeio, é ler livros do mesmo tema, do mesmo gênero, um atrás do outro. Eu fico entediada. Adorei testar esses livros diferentões assim, tiveram alguns que eu gostei, alguns que eu não gostei, mas essa experiência eu gostei, só que esse negócio de ler a mesma coisa atrás do outro o tempo todo não é pra mim, eu prefiro dar uma misturada nos gêneros literários, mas eu gostei bastante dos livros de Dark Academia, desses livros que trazem esses temas, porque eu tendo a gostar muito de livros que são mais dark, mais pesados mesmo, e esse ambiente de gente nerd que fica se esfaqueando pra conseguir mais sucesso e mais status, amo também, acho todos deploráveis, mas adoro esse tipo de história. E no fim das contas, Dark Academia pra mim foi um tipo de tema ou de gênero literário que funciona às vezes, mas às vezes não, assim como qualquer outro gênero literário, né? Depende muito de tu se conectar ali com a escrita do autor, de tu se identificar com os personagens, de tu se interessar ou ficar curioso pra ler a história. Então,
Às vezes eu gostava, às vezes não. Ainda quero ler mais livros nesse estilo, porque eu gosto dessa vibe, mas no momento assim eu quero dar uma pausa, porque eu enjoei um pouco disso, pra ser bem sincera. Cansei de ler livro de gente em escola, gente. Chega! Dando um ranking desses livros que eu li, eu diria que o meu favorito, de longe, disparado, foi Babel. Maravilhoso, perfeito, com certeza vai entrar nos meus favoritos do ano, porque aquele livro, assim, foi uma experiência, é muita coisa que acontece lá. Eu continuo pensando sobre esse livro até hoje, já faz um bom tempo que eu terminei de ler ele. Daria 5 estrelas pra Babel. O segundo, eu diria que é Como Se Fôssemos Vilões, que ele também é muito interessante. Ele é um livro muito rápido de ler, as coisas acontecem assim o tempo todo, capítulos curtos, amo também. Só que Como Se Fôssemos Vilões, ele tem algumas coisas que é parecido com Babel, mas que em Babel foi feito melhor. Então ele deu uma quedinha na nota pra mim, eu daria ali 3,5, 4. Em terceiro lugar, eu colocaria Uma Educação Mortal, que é um livro que eu gostei mais ou menos, gostei de partes, né? Tipo assim, eu gostei bastante da construção de mundo, mas da história em si eu achei um pouco fraca. Então, não foi tão assim a minha praia. E por último, eu colocaria A História Secreta, que realmente é uma história boa, é uma história boa. Porém, ela é muito arrastada. E esse negócio arrastado dela me cansou demais e, assim, tinha partes da história que eu simplesmente saía, sabe? Perdi o foco, porque eu ficava... Gente, não tá acontecendo nada. Esses personagens numa conversa aqui que não vai pra lugar nenhum. Então, ficou muito cansativo, acabei não gostando da história. Se tu já leu algum desses livros e quiser me contar aqui nos comentários o que tu achou deles, se tu gostou ou não, se tu gosta do gênero de Dark Academia ou não. Tem algumas outras recomendações, pode colocar também. Não prometo que vou ler tão cedo, mas talvez no futuro eu leia. E se tu caiu de paraquedas aqui, eu te convido pra se inscrever no canal. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu vou ficar super feliz se vocês derem um like no vídeo. E eu vejo vocês no próximo.